É. Então, vamos desenrolar. Salve, salve, meu querido ouvinte do Ponto P da Rádio Guarujá. E já estava aqui conversando com o nosso professor Fábio Pereira, ele que é especialista aí da área de finanças corporativas, reitor da Faculdade Municipal de Palhoça, acabou de lançar um livro sobre finanças, inclusive, e estava questionando agora sobre esse desenrola, esse programa do governo, gente, que foi lançado hoje um programa que está causando um rebuliço, estava comentando aqui com o professor, que está entre as principais procuras do Google hoje, né? Programa Desenrola. E daí trouxe um especialista para falar para vocês aí sobre ele. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo mais uma vez ao Ponto P. Tudo bem, Patrícia? Obrigado pelo convite aí. É bem legal a gente estar compartilhando aí, né, os nossos conhecimentos e poder ajudar o público que está nos escutando aí a entender um pouco desse programa. Como eu estava te falando aí em off, né, o programa ele é recente e é muito novo, né, então ele gera muita dúvida e até nós, especialistas, estamos estudando ainda o programa para poder entender ele melhor, né? Mas como Isso. nós já somos da área, então, às vezes, a gente tem um entendimento que o público que é leigo não tem esse mesmo entendimento. Então, a gente vai tentar aqui desenrolar o programa Desenrola Brasil. É isso aí, vai tentar desenrolar o programa Desenrola. Gente, para quem ainda não deu uma lida nos jornais aí, o Desenrola Brasil é uma iniciativa do governo federal para ajudar na quitação de dívidas da população e reduzir com isso, né, os índices de endividamento no país que estão altíssimos. E ele foi lançado hoje, neste momento. A renegociação agora começou hoje, batemos o martelo, né, professor? Mas Exatamente. quem pode aproveitar-se desse Desenrola Brasil? Vamos revelar aí para os nossos ouvintes. Então, olha só, aproveitando já a tua deixa, o teu comentário inicial aí, estatística quentinha do Serasa, né, que 77,9% da população brasileira entrou 2023 endividado. Meu Deus. É muita gente, 77, praticamente 80% da população brasileira entrou 2023 com dívida. Então, o Nossa. governo federal ele está tentando mediar isso aí, né? Fazer com que a população brasileira tome um fôlego maior, mas isso aí tem várias consequências, né, Patrícia? Então, assim, nós vamos chegar lá, mas nós vamos entender primeiro o que é o programa. Então, o programa, o governo federal fez o quê? Ele dividiu em duas faixas, que ele chama de faixa, né? Certo. Então, a faixa 1 e faixa 2. Só que o que acontece? Ele vai começar, ele começou a liberar o programa hoje pela faixa número 2. Começou de trás para frente. Então, a faixa número 2, quem que engloba? Todos os trabalhadores que têm salário até 20 mil reais por mês. Ok? Quem fechou Certo. 2022, até 31 de dezembro de 2022, com dívidas e que tem salários até 20 mil reais por mês, ele pode fazer essa renegociação, tá? E o que acontece? E outro quesito da faixa 2 é o seguinte, dívidas até 100 reais, eles vão ser automaticamente excluídos do Banco de Proteção de Dados. Ah, certo. Quem tem dívidas Ok? até R$ 100 sai Até do. 100 Sai reais, do. isso. Tá. Já E sai do você Banco de falou. Proteção de Dados. Agora você falou até 20 mil. Então, assim, pessoal que ganha menos também tá nessa até, né? 20 mil, né? Mas Isso, pessoal da exatamente. faixa, pessoal que ganha menos também ganha um Ele salário, vai, dois na realidade, salários. ele vai o seguinte, ele vai de 2 salários mínimos até 20 mil reais. Porque Tá. a faixa 1 pega a população que ganha até 2 salários mínimos. Muito bem. Tá Tá? Só que essa certo. faixa 1 só vai entrar em vigor a partir de setembro. Muito bem. Tá? Então, julho, agosto e poucos dias de setembro ali, vai ficar vigorando a faixa 2. Então, é esse pessoal Certo. que ganha de 2 salários mínimos até 20 mil reais. Aí eles vão poder Certo. renegociar as dívidas, tá? Nessa Certo. faixa 2 agora, o que acontece? Não tem uma plataforma específica para poder fazer a negociação com o banco.
Tá. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que entrar na plataforma do próprio banco, ou aplicativo, ou ir direto na agência bancária e fazer direto a negociação. Ah, Já quando entrar em certo. vigor a faixa número 1, né, que pega a população de menor poder aquisitivo, vai ter uma plataforma específica do governo federal para que a pessoa possa se cadastrar para poder fazer essa Tá, renegociação. Tá? certo. Então, quais são os bancos hoje que aderiram a essa renegociação, né, esse programa do governo? São os maiores bancos que trabalham hoje no Brasil, que é Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, Banco Bradesco e Santander. Os 5 maiores do Brasil hoje já aderiram. Os bancos menores ainda não estão nesse processo de adesão do programa. Tá? Mas esses Certo. 5 maiores aí, que abrangem a maior parte da população brasileira, eles já aderiram ao programa e a pessoa pode entrar na plataforma específica do banco ou no app, lá no aplicativo do banco, para poder fazer a negociação, ou direto na agência bancária. Tá, agora uma dúvida, eu tenho que Sim, ser cliente desse banco ou não? sim, porque a dívida vai estar atrelada ao teu CPF no banco, né? No banco. Ah, era isso Isso. que eu queria, porque Então, se você... as dívidas, outra dúvida, as dívidas que podem ser negociadas, quais são? A princípio, são dívidas bancárias, dívidas de empréstimo, Tá, né? tá. Na faixa 1, quando entrar a faixa 1, aí vai abrir um leque maior de dívidas. Aí vai entrar dívida Ah, de consumo, que é a dívida com luz, água, telefone, né? aham. E a pessoa está devendo lá 3, 4 meses de luz, por exemplo, foi negativado, então ela tem possibilidade de fazer essa negociação aí com as operadoras também, de água, luz, telefone, enfim. Tá? E outra dúvida, é só pessoa física ou jurídica também, professor? A princípio, só física, tá? Ah, certo, a A princípio só princípio, só física. física. Isso, é. Tá, então tá. E hoje inicia, né, professor, mas vai até quando? Vai Não até tem, a não tem, eles não divulgaram a data fim, tá? Então, o que eles divulgaram foi o certo. seguinte, que hoje inicia a faixa número 2 e em Tá. setembro vai iniciar a faixa número 1. Só que eles, no momento, eles não deram a data fim para poder encerrar o programa, tá? Acredito eu Hum. que deva ir até final do ano, tá? Ah, Meados de acredito. novembro a dezembro aí, porque a faixa 2 está iniciando agora, vai julho, agosto e setembro. E a Sim. faixa número 1 provavelmente vai ser setembro, outubro, novembro e ali dezembro, por ali. Essa E essa é uma percepção minha, tá? Eu não tenho sim, nada não é formalizado certo. quanto a isso. Tá. As pessoas que podem renegociar essas dívidas, essas dívidas são de que período? É de É 2023 ou até 31 de dezembro de 2022. ah, tá. As dívidas de 2023 ainda não estão Não na estão mesa? inclusas aí, é de 31 de dezembro para baixo, tá? Para trás. Ah, certo. E outra coisa que ficou em dúvida, é o percentual, como é que vai ficar? Como é que é essa negociação? Tem algum já, um programa, o governo exigiu alguma coisa, assim, para que essa negociação financeira como é que Patrícia, pode assim, ó, ser? isso não foi divulgado a priori, Uhum. os padrões da negociação, tá? Porque às vezes Certo. tem negociação que tu tem que dar um percentual de entrada e parcela o Sim. restante, ou tu pode parcelar 100% integral, não foi... Por isso que eles pedem para poder procurar diretamente o banco onde o cliente tem, a pessoa tem a dívida, né? Para poder fazer Muito bem. diretamente com o banco lá. Ah, certo. Então, assim, ó, não foi estipulado nenhum desconto. Ah, os bancos têm que dar no mínimo tanto de desconto. Nada, não foi Não, a nada. princípio não foi divulgado nada, tá? Isso aí, acredito que fica a critério lá do banco também, até para poder ver isso aí, quanto ao endividamento que a pessoa tem, né? Patamar de endividamento também, o prazo. Porque, assim, hoje já existe, o pessoal já procura a SPC, Serasa, né? A Serasa, para fazer Sim, essa sim. negociação. Qual é a diferença disso, professora, desse programa que o governo lançou? Assim, qual a gente poderia falar a grande diferença? Não, assim,
o que aconteceu, né? Só para contextualizar. Então, o brasileiro, assim, ele não tem educação financeira. Uhum. Ele tem muito problema com a educação financeira, mas nem sempre é culpa dele. O que acontece? Isso aí não tem na grade curricular das escolas, né? Nunca foi falado sobre isso. Normalmente existe um grande tabu em casa, os pais não conversam com os filhos sobre finanças. Então, o que acontece? Às vezes o filho ele começa a entender o que é finanças mesmo pessoal quando ele completa a maioridade, aí começa a trabalhar ou se casa, né? Então, ele Uhum. vai aprender na dor ao invés de aprender pelo amor, né? Então, É. o que acontece? Muitas vezes, como ele não tem essa educação financeira, não sabe, e também, Patrícia, esse programa é um programa que vai ajudar muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Se a pessoa não tiver educação financeira, a curto e médio prazo, ela vai se endividar novamente. Sim. Então, é uma faca de dois gumes, né? Como a gente costuma falar, né? Então, Uhum. assim, se a pessoa tiver uma educação financeira, se ela saber como tratar o dinheiro, como lidar com ele, e tratar de finanças, eu sempre falo que finanças, o problema do endividamento de finanças não é dinheiro, é mentalidade, é comportamento do consumidor. É Entendeu? isso Então, às aí. vezes, o que acontece? Justamente, ele não sabe como lidar com as finanças de casa, né? O que ele tem que pagar primeiro, o que não tem, se ele pode comprar parcelado, se não pode. Então, eu sempre cito um exemplo que fica muito claro, né? Um comparativo entre o Brasil e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no Brasil, por exemplo, quando um jovem faz 18 anos e ele começa a trabalhar, qual é a primeira coisa que ele quer fazer? Um jovem homem, por exemplo, um rapaz, qual é a primeira coisa que ele quer fazer? Comprar um carro. É É a isso primeira aí. coisa que ele vai fazer. Aí o que ele faz? Ele vai numa concessionária, parcela o carro. Eu acho que R$ 500 é uma parcela que cabe no meu bolso hoje. Ele vai lá, parcela em 72 vezes, né? O jovem Sim. americano, o que ele faz? Quando ele sai, a maioridade, para trabalhar, quando ele começa a receber o salário dele, ele pensa em investir. Ele está Muito pensando no bem. futuro dele, não está pensando no agora. Ele está pensando em investir para que lá no futuro ele possa constituir uma família, para que a família dele não precise passar trabalho financeiramente, para que ele possa ter uma renda residual, né? São culturas diferentes, né? Por isso que os Estados Unidos é o primeiro país do mundo, né? Sim, com Né? certeza. E o Brasil não consegue sair desse desenrola porque é a cultura do brasileiro, né? Então, assim, o jovem diz assim, meu pai fazia isso, meu avô fazia isso, então eu vou continuar fazendo isso porque é cultural da família, né? Então, eu até estou te falando isso, por quê? Porque eu acabei de escrever um livro, como tu falou, Sim, sim, é justamente, eu ia falar. músicas para casais, né? Eu escrevi. Então, o que acontece? Eu estudei muito sobre isso para eu desenvolvi um método para ajudar casais a se organizarem financeiramente. Então, eu coloquei esse método no livro, né? Salve-se quem Então, puder. porque eu estudei bastante isso sobre o tema, né? Então, aí é a questão da educação financeira, não é questão de Aí dinheiro. junta 2, né. O negócio do casal eu achei super interessante o teu livro, inclusive, professor, porque fala duas pessoas que não têm nenhuma educação financeira se unem, e daí a coisa que daí piora mesmo, né. É É, isso aí, né, que acontece, né. somar zero com Duplica. zero dá zero, né? Não tem jeito, né? E a questão, tu acha, nesses estudos que tu falou, é a questão mesmo do pensamento imediatista? Aquela da Exatamente. sociedade líquida, né, Exatamente. tão afamada por Bauman? Nós vivemos numa sociedade com crenças limitantes. Então, Isso. assim, nós temos muitas crenças. As pessoas, às vezes, não sabem até. Nós temos as crenças limitantes, né? Mas nós temos. Então, assim, meu pai repetia para mim assim, eu pedia, pai, compra isso para mim. Tá pensando que dinheiro dá em árvore, filho. Tá pensando que o pai é rico, tá pensando que... Então, tudo isso são coisas que a gente traz de heranças passadas que hoje
eu vou replicar com o meu filho. Sim. E isso vai passando de geração para geração, e aí vai. Aí eu sempre falo, né? Isso aí, quando chega num determinado momento, tem que ter uma quebra de um ciclo. Isso é quebra de um ciclo. Eu tenho que quebrar o ciclo da minha família. Muito bem. Né? Então, é a quebra de um ciclo. Então, assim, se não tiver essa quebra, nós vamos toda a vida fazendo, repetindo e fazendo as mesmas coisas que os nossos antepassados já faziam, os nossos pais, avós, enfim, já faziam, e a gente continua fazendo igual. E acha que é o certo, né? E às vezes não é o certo, né? Então, tu tens que procurar maneiras de poder fazer alguma coisa diferente para te poder não incorrer no mesmo problema que as pessoas que te envolvem acontecia problemas com eles, né? Problemas financeiros, Sim. enfim. Então, isso aí são crenças que a gente traz, já estão enraizadas no nosso subconsciente, que a gente traz de gerações passadas aí, que a gente está aplicando hoje com nossos filhos, enfim. Se tivesse que dar uma dica, assim, professor, já que você, né, fez esse livro incrível, inclusive, como que o pessoal pode adquirir? Porque realmente é um achado para casais que já estão desesperados, pensam que estão acertando e toda a vida só estão se afundando Quer ver mais em uma outra dívidas. estatística? Olha só, uma outra estatística. Ó. Antes da pandemia, saiu uma pesquisa no início de 2020, bem antes de começar a pandemia, né? Tem uma estatística que 43% dos casais brasileiros se separavam por motivos financeiros. Então, o principal motivo de separações conjugais em 2020 era motivos financeiros. Grana. Certo. Depois da pandemia, aí lá em março, abril de 2020 começou a pandemia. No final da pandemia, esse índice já estava com 65%. Nossa. Sumiu muito, né? Então, o que acontece? E no livro, eu trago um método que eu desenvolvi, eu apliquei com a minha família, porque eu passei por muito problema financeiro, né? Eu apliquei na minha família, só contextualizando, né? Não sei quanto tempo a gente tem aí, mas não, pode falar. Minha história eu e a minha esposa, nós já tínhamos 2 filhos biológicos, e nós adotamos mais 4 filhas, 4 meninas. Isso. Então, nós passamos de um time de 2 para 6. Então, o que acontece? Lá em casa mudou tudo, né? Uma mesa que era uma mesa de 4 lugares, de cozinha de 4 lugares, eu tive que comprar uma mesa de churrasco para caber todo mundo. O carro, que era um carro de 4 lugares, passou para o carro de 7, e aí vai. Só uma coisa que a gente não deixou nunca de abastecer eles, de fornecer para eles, era a educação. Então, eu sempre disse para minha esposa assim, ó, se nós vamos adotar, nós temos que dar igualdade de condições para todos. O que é igualdade de condições, né? Se um estudar em escola pública, todos em escola pública. Se um em escola particular, todos em escola particular. Certo. E nós optamos pela segunda opção. Então, nós colocamos todos em escola particular. Né? Então, imagina 5 filhos em escola particular. Né? Uau! No final do primeiro ano, eu estava devendo só de colégio R$54 mil. Jesus. Só de colégio. Que loucura. Né? E o colégio não é só mensalidade, né? Não. Aí lanche todo dia, uniforme escolar, material escolar, e aí vai, né? E a bola de neve foi aumentando. E chegou uma hora que eu pensei comigo, pô, eu vou ter que sentar, pensar e bolar uma estratégia, porque senão minha família vai sucumbir. Foi aí que eu criei o método. Olha que interessante, eu apliquei professor. esse método, um método de 7 passos, com 7 passos. Eu apliquei esse método com a minha família e funcionou. Aí, o que acontece? Eu chamei uns 2, 3 casais amigos meus, que também estavam com problema financeiro, apliquei o método com eles, funcionou também. Aí eu disse, se funcionou comigo, funcionou com eles, eu vou dar um jeito de poder divulgar esse método para... Como é que eu posso... Para todo mundo. Surgiu a ideia do livro. Nossa, que legal! Que história legal! O livro foi lançado agora em março agora desse ano. Eu anunciei esse lançamento no Via Catarina. Me lembro ainda que eu perguntei para ti onde que o pessoal adquire.
E como é que faz para adquirir? Porque eu tenho certeza que quem vê essa entrevista pensa assim: nossa, preciso ler esse livro. Exatamente. E é um livro, assim, ele tem 100 páginas só, ele é bem fácil de leitura, bem fácil de entendimento, assim, né? Como eu sou da área financeira, eu sempre procuro trabalhar muito, não muito florear muito, contar muita história, então eu sou muito objetivo naquilo que eu escrevo, né? E procuro Sim, escrever sempre com texto que seja coloquial para que todo mundo possa entender, né? Não procuro botar muito texto técnico financeiro, né? Mas o livro, quem pode adquirir comigo diretamente no meu WhatsApp. Não sei se tu pode deixar depois aí na tela. posso deixar. Depois eu coloco a entrevista vai ficar gravada e eu vou Isso, colocar lá para o pessoal poder adquirir por WhatsApp ou pela página do Instagram também, né, prof? exatamente. Tem o meu Instagram, que é o fabiopereira.fincas, né? Tá, Então, o Fincas, só para te entender, Fincas é a abreviatura de Finanças para Casais. É o nome do método que eu criei, né? tá. Então, por isso, não é fabiopereira.fincas, é o meu Instagram. Ah, Lá legal. na minha bio do Instagram tem o link para compra do livro também, Ah, show. né? Ou direto no link da editora, né? Que é a editora Viseu. Show de bola, gente. Não, professor, até vou tentar, vou apresentar aqui o compartilhar tela, aqui ver se eu consigo compartilhar a tela do Instagram. Aqui, ó. Isso, Compartilhar aqui a tela, vou compartilhar. Daí você pode ver lá, ó. isso. E lá eu dou muitas dicas também disso. Todo dia, praticamente, estou soltando uma dica, uma informação sobre finanças para Isso. casais, Que né? legal. E se o pessoal puder me seguir lá, se o pessoal quiser questionar, perguntar alguma coisa, né? Olha, isso aí são todas Sim. dicas e informações sobre finanças para casais, né? Ele está falando porque, assim, quem está pelo YouTube e pelo Facebook está olhando em vídeo aqui a página do professor, que é fabiopereira.fincas. Isso. Fabiopereira.fincas. Tem várias sugestões, tem vários posts. Inclusive, hoje ele nos disse aqui que vai lançar um sobre essa questão do Desenrola Brasil, que foi o Pô, nosso tema inicial eu tinha aí. preparado justamente. Quem quiser entrar na minha página lá, vai ter o post e vai ter um texto informativo sobre o programa. Já lançasse lá? Já foi? Não, né? Ainda Já não, vai né? ser hoje, vai ser perto das 18 horas ali. Ah, então tá certo. Tá Então bom? fica a dica aí, quem quiser seguir o nosso professor que sabe tudo sobre finanças, aí tá com esse livro muito, cara, adorei a história, já sabia sobre o livro, anunciei, mas realmente a história é maravilhosa. Um escritor, Legal. mentor financeiro. É isso aí, Parabéns, Patrícia. professor. Professor Obrigado. Fábio Pereira Ponto Fincas. Gente, bom Exatamente. demais. Prof, muito obrigada aí mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da tua sabedoria em finanças. Eu E que bora lá, agradeço. né? O pessoal tem Precisando, que, não, o pessoal tem que ir lá no Desenrola, ficar desenrolar desenrolando, é isso. e depois já adquirir o livro do professor Fábio aí para não cometer os mesmos erros. É isso aí, Só né, que o meu, professor? exatamente. Só que o meu conselho é o seguinte: o pessoal tem que ir lá no programa, desenrolar e tomar cuidado para não se enrolar de novo, É isso aí. É isso né? aí, gente. Porque não adianta nada se desenrolar para depois, ano que vem, já ter que ir tudo de novo. Bora aprender com Exatamente, os nossos erros, né, professor? exatamente. E quem quiser me Gente, seguir lá no Instagram e quiser me chamar no direct para tirar dúvida, para compartilhar alguma coisa, eu posso dar as dicas lá direto no direct direto com a pessoa lá dentro, tá? Que quiser ah, mais então tá, informações. olha aí, ó. Olha aí, ó. Nossa, coisa linda, gente. Então, bora lá. Gente, temos que ir para o intervalinho, já passei um pouquinho, o assunto estava interessante, deixei o professor falar, né? Porque a gente quer saber, ter conhecimento, informação, isso que importa. Ponto P nasce, cresce para isso,